O nosso tempo está adiantado. Eu queria propor, Marli, que a gente fizesse a apresentação do Eduardo e, em seguida, a gente faz a discussão. Pode ser, Eduardo? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu mostrar uma perspectiva evolutiva. A Marli e a Linda já são campeãs olímpicas das publicações, né? Usando a analogia aqui do Mauro, eu estou numa trajetória de criar mais massa crítica, de montar equipe, e queria mostrar para vocês algumas estratégias que eu tenho usado para tentar progredir na linha de publicações para publicações cada vez de maior qualidade, né? Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que é importante a convivência e a disseminação de experiência. Eu tenho tido a oportunidade de aprender muito com a Marli, com o trabalho que ela mostrou com o Fabien. Então, a gente aprende sobre o processo, a carta para o editor, que a Linda falou, a forma de vender o peixe para o editor, mostrar a novidade do artigo. Então, tem um aprendizado sobre a velocidade de revisão, a carta de revisão, enfim, tem um processo que a gente, nessa convivência, aprende. Acho que, para isso, o seminário aqui também é bom. E segunda coisa que eu acho importante é conseguir virar a perspectiva de algo que é chato, cobrança, preciso publicar porque a CAPES, porque a nota, porque vou ter que fazer um concurso, para algo que bom, esse é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, e por isso eu estou fazendo um trabalho bom e consigo ter, com os feedbacks das revistas, um bom aprendizado, né? Acho que virar a chave é difícil, porque a gente está sob pressão, eu também. Então, tem que mandar artigo para conseguir publicar, para conseguir a bolsa PQ, para conseguir... mas a gente, quando consegue virar a chave, acho que é uma satisfação muito grande. Eu tive, esse ano, só para citar um exemplo, uma submissão que eu fiz de um trabalho que vem sendo feito de coleta de dados e análise de 3 anos na área de ensino de engenharia. Tem bastante gente envolvida, tem a densidade que a Marli falou, e esse trabalho, num estágio que eu fiz, financiado pela FAPESP, no exterior, no final do ano passado, com a colaboração do professor do exterior, a gente conseguiu formatar um artigo muito bom, que eu fiquei, assim, uma das primeiras vezes que algo mais autoral, que eu fiquei bastante satisfeito, ou recentemente muito satisfeito, e foi para uma revista top. Aí o que a Marli falou, o processo de revisão nesses journals altos é célere, é rápido, e ele é muito bom em termos de feedback. Então, o próprio editor já dá um feedback rápido em uma semana, 15 dias, passou para os pares, e o retorno que a gente vê, infelizmente, não foi aceito. Mas o aprendizado de ler o feedback das pessoas top no mundo naquela área foi muito grande. E agora a gente está no processo de finalizar uma submissão para um journal inferior. Os próprios revisores recomendaram uma ressubmissão num outro journal, dadas as características daquele journal, que não tem uma publicação de autores brasileiros nos últimos 10 anos nesse journal. Ele tem um predomínio muito grande de autores americanos, 89%. Era muito difícil entrar, mas foi um grande aprendizado. Então, quando a gente sai do sufoco e vê como aprendizado, eu acho que é muito bom. Eu vou falar rapidamente, por causa da hora também, de 7 pontos que eu tenho trabalhado, procurando melhorar o nível das publicações. Algumas publicações que eu vou mostrar não são A1, são B2, mas ajudam na construção da massa crítica que a Marli contou. Uma das coisas que a Marli finalizou a apresentação dela é explorar números especiais. Os números especiais têm uma tramitação geralmente mais rápida, abre mais espaço para um conjunto de publicações numa dada área. Então, se você está trabalhando naquela área, isso faz uma submissão convencional, quer dizer, tem que achar um espaço de novidade dentro dos quesitos editoriais. E, no caso de um número especial, tem que preencher um número inteiro com temas daquela área, quer dizer, tem mais espaço para discutir o tema, para dialogar um maior número de artigos sobre aquele tema específico. E o que a Marli falou também amplia as chances de leitura e citação. Então, tem 2 exemplos aqui. Um é sobre a revista Production, só para mostrar o que é um calendário típico de um número especial, né? Bem rápida a resposta, e depois até a fase de editoração e publicação, quer dizer, tem um esforço concentrado do editor convidado para fazer esse número.
E o outro caso é um caso meu de 2008, que é a minha principal publicação era um periódico A2, ele caiu, acho que, para B1, mas foi um número especial do meu principal trabalho meu do doutorado, que tem um alto número de citações. E tem um outro ponto que a Marli falou, né, a combinação com autores internacionais, que potencializa a divulgação do trabalho e a melhoria do trabalho. Eu vou falar isso depois. Segundo ponto, usar, principalmente nas fases iniciais do trabalho, uma estratégia que também tem seus riscos, de ter um bom trabalho, em vez de submeter para um journal B3, B4, ou tentar um mais alto, sabendo que não vai dar, e depois ir descendo, utilizar um congresso para discutir o trabalho. Então, tradicionalmente, quando você já está com um trabalho razoável, tem um anseio de tentar mandar para uma revista B1, A2, aí o que acontece tradicionalmente? É negado, e você vai descendo, e tem um processo super longo, né? Uma outra alternativa é pegar um artigo que está num nível que é tipicamente acima de um evento, submeter para o evento e aí participar ativamente daquela comunidade, ir no evento, discutir, participar, se dedicar na apresentação, o que pode, não é garantido, resultar no convite para a submissão de números especiais ligados ao evento. Então, alguns eventos têm participação de journals que contam com coeditores especiais para aquele evento, para tirar os principais artigos, e depois, com incremento de conteúdo, geralmente tem que ter 50% a mais de conteúdo, quer dizer, você modifica, melhora, mas já tem uma porta de entrada com uma avaliação mais rápida também. Bom, tem um risco que é não ser selecionado. Então, você pega aquele artigo seu que era bom, podia ter mandado para um journal e tentado ir descendo os níveis. Outra alternativa é seguir esse caminho, né? Tem um artigo agora recente, meu, em coautoria com o mestrando Luiz Durão, que a gente seguiu esse caminho e conseguiu, hoje de manhã veio uma resposta positiva. Não é um journal tão alto, eu não sei exatamente a classificação, porque não tem publicações brasileiras, ele não foi avaliado recentemente, mas está indexado no Scopus, quer dizer, tem uma presença importante na área. Tá? O terceiro aspecto é começar a formar a equipe e os próprios pós-graduandos contarem com o apoio de alunos de iniciação científica e de trabalho de fim de curso, que são os nossos graduandos, que tipicamente são alunos muito bons. Então, uma forma de trabalhar é tentar alavancar o potencial, a ajuda, a colaboração de alunos de iniciação científica que têm, geralmente, uma boa capacidade de trabalho, conseguem coletar dados, conseguem montar cenários, têm muita capacidade analítica e conseguem chegar até a conclusão de análise. Na escrita, tipicamente, a experiência que eu tenho é que os alunos de iniciação científica ainda não têm toda a maturidade necessária e carga de leitura necessária para conseguir fazer um bom texto de artigo acadêmico. Então, a participação conjunta de mestrandos e doutorandos com iniciação científica pode resultar num bom artigo. E tem um exemplo aqui de 2015. O trabalho, essencialmente, o conteúdo evoluiu a partir de uma iniciação científica da FAPESP, de uma aluna nossa, e foi retrabalhado, melhorado e aprimorado e aprofundado por um mestrado que foi concluído nesse ano agora. Outro exemplo que a gente tem de trabalho com alunos de graduação é por meio de trabalhos de fim de curso. Nem sempre um bom trabalho de fim de curso, um ótimo trabalho de fim de curso, vai ser um bom material para um artigo, porque o trabalho de fim de curso ele tem, aqui na engenharia de produção, um cunho bastante aplicado, prático. O aluno tem que resolver um problema prático, e muitas vezes, ao fazer um ótimo trabalho de iniciação científica, de trabalho de fim de curso, não necessariamente tem toda a carga de novidade e teórica necessária para fazer um artigo. Então, tem recentemente um trabalho de uma aluna que fez um trabalho com uma nota muito alta e foi bastante elogiado. A gente comentou na defesa a possibilidade de transformar num artigo e a gente tem tido dificuldade
em emplacar esse artigo. Tá? Mas, se combinar com outros apoiadores, é possível. Tá? Então, tem um exemplo aqui de 2016, um artigo B2, também num número especial, que contou com a colaboração da Silvia, que é uma mestranda, agora mestre, orientada pela Marli, e o levantamento prático, o trabalho prático, foi feito no escopo de um trabalho de fim de curso, o Leonardo, que era nosso aluno de graduação. Então, acho que a dificuldade é continuidade. O aluno de graduação, ele tipicamente sai depois da graduação, então ele não vai conseguir continuar. O trabalho de graduação geralmente é feito em português e é muito extenso, então resumir ele sem um embasamento teórico que requer para um artigo não é muito fácil. Um ponto que a Marli falou, explorar a coautoria com autores internacionais, acho que ajuda no conteúdo, traz uma outra perspectiva, traz um outro conjunto de bibliografias, então complementa uma visão que se tem no grupo com outras referências, bibliografias, materiais. Muitas vezes, como a Linda falou, os holandeses, na Alemanha, em outros países, as pessoas têm um nível de inglês, em geral, na média, mais alto do que o nosso, então também ajuda na revisão do texto. Né? Agora, a dificuldade é que requer criar essas parcerias por meio de programas de doutorado sanduíche ou projetos específicos. É um trabalho evolutivo e que tem que ser feito. Né? Esse também não é um artigo top, mas ele dá a base para a gente agora trabalhar no próximo nível. Então, é um artigo que tem a colaboração de um professor da Unimap, que coordena o lado brasileiro do projeto, e um professor da Universidade de Darmstadt, o nosso mestrando, e um doutorando lá da Alemanha. Penúltimo item, como escolher o journal, acho que foi bastante já falado aqui pela Linda e pela Marli. É importante também explorar, dependendo da fase da pesquisa, não somente o A1, o A2, mas outros bons journals que têm uma boa reputação na área, mas que, eventualmente, no Qualis, o Qualis não é o único critério que a gente vai usar, ele é muito importante, para o programa, mas, dependendo da situação, você tem que ter flexibilidade e aceitar outra classificação. Né? O artigo que eu citei logo no início, que eu fiz, que me deu bastante satisfação recentemente, que é muito bom, a melhor classificação que a gente encontra para uma submissão em Engineering Education, que é a área que eu estou trabalhando, é um journal que, infelizmente, na Qualis ele é B2. Tá? Ele tem a área tem um journal muito reconhecido internacionalmente, que é o Jornal Americano, e depois tem esse. Então, a escolha entre tentar, fora da área, um encaixe que não é perfeito e um encaixe possível, melhor o caminho que eu estou seguindo é esse caminho, no caso, B2. Tem formas de avaliar se o artigo, apesar de Qualis não muito alto, é um jornal bom. Então, tem as métricas do CIMAGO, que a Linda citou, né? A gente consegue verificar se o jornal vem com uma tendência de crescimento, de exposição e de qualidade. Né? E, por fim, só para finalizar, falamos de algumas ferramentas. Hoje tem uma nova, emergente, muito boa para revisão de textos em inglês, que é o Grammarly. Eu tenho usado recentemente para revisar os textos em inglês, então ajuda muito em detalhes, preposição, quer dizer... da Marli. A brincadeira já está aqui. Vou finalizar com a brincadeira. Enfim, e tem todos os apoios para referência, como Mendeley, EndNote e outros, mas uma revisão mais automatizada, com apoio de software para texto, o Grammarly tem sido bastante útil. Tá? Queria encerrar, então, agradecer a oportunidade e passar aqui a palavra para o Mauro. Pode aplaudir aí.